as últimas no mercado, bastidores, finanças e o contrato do Payet, que não termina no mês de maio. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com informação importante para você, torcedor cruzmaltino que gosta de Dimitri Payet. O vínculo do atleta registrado na CBF prevê o encerramento do acordo entre as partes para 5 de maio, mas para efeito prático, o Payet tem vínculo com o Vasco até o fim do mês de julho. Houve, quando ele chegou em 2023, um problema com o passaporte, que impedia o registro desse contrato até o fim do mês de julho. Mas ficou combinado entre Vasco, Payet e seus representantes que ele permaneceria até o mês 7 do ano de 2025, e assim que vai funcionar. Payet, que se machucou na última partida do Vasco, derrota por 2-1 para o Ceará. Dessa maneira, está descartada a possibilidade de o Payet se despedir sem nem sequer atuar. A tendência é que ele consiga se recuperar da lesão da última terça-feira para estar à disposição antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. Você sabe que nos meses de junho e julho teremos uma interrupção do Campeonato Brasileiro para que os clubes daqui possam disputar o Super Mundial. Só para completar, importante contar que o Vasco vai precisar fazer bom jogo e pontuar contra o Flamengo nesse sábado no Maracanã para que Fábio Carille não seja demitido. O DG Souza acha que o Vasco pode conseguir trazer o Yannick Carrasco, perguntando se eu acho, ou o João Pedro, já que precisa de uma reserva para o Verratti. O João Pedro tem um grande problema, ele ganha na Arábia Saudita, na Arábia não, nos Emirados Árabes, R$1.300.000 por mês. É óbvio que ele sabe que para vir ao Brasil ele vai precisar abrir mão de um pouco de dinheiro, mas ele vai tentar ganhar, sei lá, R$1.800.000, R$900.000 por mês. Como é que o Vasco vai justificar um investimento desse para uma reserva do Verratti, levando em consideração que o Verratti ganha 740 mil? A verdade é que o Verratti é hoje um dos melhores custos-benefícios do futebol brasileiro. Verratti e Arias são exceções à regra. São caras que ganham menos de R$1 milhão por mês e que entregam pra caramba, tá? Então acho que é impossível imaginar o João Pedro do Al-Ahly sendo contratado para ser o reserva do Verratti. O Yannick Carrasco, se fosse contratado, seria para ser titular e para jogar ao lado do Verratti, tá bom? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que desperdiçou a chance de ter um centroavante de peso. Ou melhor, ele até esteve, mas não conseguiu atuar. Eu me refiro a Cleiton Silva, 26 anos de idade, passagem para lá de discreta por São Januário na temporada passada, foram só 8 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Você, que é vascaíno, vai se lembrar que ele mal conseguiu jogar e também não performou bem, vamos ser justos. Mas negociado com o Rio Ave, primeiro por empréstimo e agora em definitivo, ele é uma das sensações do futebol português. Tanto que o Cleiton tem o terceiro maior número de gols na atual temporada por lá. O Gyökeres, que é um cara completamente acima da média e pretendido pelos maiores clubes do mundo, é o artilheiro máximo. O Samu, que é um centroavante da seleção espanhola, aparece na segunda posição. O Samu pertence ao Porto, o Gyökeres pertence ao Sporting. E apenas um gol atrás do Samu aparece o Cleiton, que foi recentemente comprado pelo Rio Ave. O Rio Ave decidiu exercer a opção de compra e vai pagar 3 milhões de euros ao Vasco. O Cleiton havia sido o último reforço da era SAF, com a promessa de um investimento de mais ou menos 3 milhões de euros. Na oportunidade, o Vasco seria obrigado a pagar 19 milhões de reais. Hoje, 3 milhões de euros equivalem a 18 milhões e 400 mil reais. E a maior curiosidade é que hoje o Vasco busca, até de forma desesperada, por um centroavante que possa ser reserva do Verratti. Não que exista problemas com o centroavante argentino, mas a possibilidade de ter uma sombra ou alguém para substituir o Verratti de vez em quando é tratada como importante. Na atual temporada, o Cleiton soma 29 jogos, 17 gols e uma assistência. Já é especulado por Benfica, Porto, além de clubes da Itália e da Turquia. Amanhã tem clássico no Maracanã. Chega deixando o seu like, o like do bom dia, se inscreve no canal, dá aquela moral e já comenta quanto vai ser o jogo amanhã no Maracanã. Tá preocupado? Tá na esperança, na expectativa? Muito nervoso? Qual é o teu clima para esse jogo? Coutinho tá de volta. Dúvida no meio-campo: Tietê, Jair ou Paulinho? Quem forma a dupla de volantes com Hugo Moura? Na frente, o Garré vai perder a vaga para o Ryan. O Adson ainda não tem condições de jogar 90 minutos. São dúvidas que o técnico Fábio Carille, que sabe ele, que do planejamento feito inicialmente das 5 primeiras rodadas, estão faltando 3 pontos.
O Vasco contava numa projeção conservadora, né, boa ali dentro da razoabilidade, fazer 9 pontos. Aliás, poderia estar com 10 nesse momento. Empatar com o Corinthians na segunda rodada seria um resultado extremamente normal, não fosse a forma covarde como nós entramos em campo, e vencer o Ceará na última rodada. 10 pontos hoje daria liderança ao Vasco. Fazer 9 ou 10 em 15 possíveis era a conta. Mas, enfim, e ele tem essas dúvidas para o jogo de amanhã, que vai ser um jogo muito difícil. Os caras amassaram o Juventude, passaram por cima, e em alguns momentos em ritmo de treino, tocando bola, com triangulações, com aproximação. Como é legal, né? Ter um time que consiga fazer o que o futebol exige. Transição rápida, saída pelos lados em velocidade, triangulações, aproximação, jogadas ensaiadas, variação de jogadas. O Flamengo agora chega pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por baixo, por cima, triangulando, fazendo uma dobra. O Vasco não tem esse repertório. Apesar do Carille estar no Vasco há praticamente 4 meses, esse repertório não acontece. Vai ser um jogo muito difícil mesmo. Coutinho está de volta, como eu disse. O Payet deve ir para o jogo, vai ser reavaliado hoje para saber se tem condições ou não. Ele deixou o jogo da última terça-feira com uma dor no tornozelo, mas deve ir para o jogo, né? A não ser que hoje, pela manhã, no CT Moacir Barbosa, dê ruim, né? E ele seja vetado. Aliás, o Payet, eu estava falando aqui recentemente, olha, ele tem contrato até 5 de maio, tal, 5 de maio, vai embora e tal. E aí ontem, eu não lembro quem publicou, me perdoa, porque senão daria o crédito com o maior prazer, porque aqui não tem isso, que ele tem contrato agora até julho, que foi prorrogado. Na verdade, não foi prorrogado. Eu fui procurar informação com o pessoal do Vasco, que faz muito mais sentido, né? Porque ele chegou em julho do ano 2023, eram 2 anos de contrato, então o contrato já previa exatamente essa paralisação ali perto da janela, né, de transferências. O Vasco já entendia, como ele veio numa janela de transferências, que 2 anos numa próxima janela também. Só que esse ano o calendário mudou, né? O Vasco vai parar a partir do dia 12 de junho, último jogo da 12ª rodada, o campeonato para o Super Mundial de Clubes. Então, teoricamente, o último mês de contrato do Payet vai ser curtindo a vida, entrando de férias e recebendo. Não vai ficar, a não ser que haja uma reviravolta, mas ele não fica no Vasco depois do término do contrato dele. O Vasco, na atual temporada do Campeonato Brasileiro, já tem uma das piores defesas da competição. O Azevedo, mas não é de hoje que eu ouço falar isso. Verdade. Críticas e mais críticas, né? E a chegada do Fábio Carille para essa equipe era um dos pilares. Pô, ele sabe consertar a defesa, ele ajusta o sistema defensivo, ele arruma bem, pô, trabalhou muito tempo com o Tite, treinador de zagueiro, blá, 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 aquelas histórias todas. Só que ontem, conversando com meu grande amigo, repórter cinematográfico Flávio Pontes, um beijo para você, Flavinho, obrigado pela pauta, sugestão excelente. Ele falou assim, Fabinho, eu estava vendo aqui o programa no Sport TV e o pessoal criticando a defesa do Vasco, os números, né? O Vasco já levou 7 gols, né? Já está com saldo negativo na competição, por mal começou. E aí eu fui fazer um levantamento, cara, e eu passei esse levantamento todo para o papel, e os números são assustadores. Vou fazer uma pergunta para você, torcedor, e quero a sua resposta aqui nos comentários. Vamos tirar a Série B nas edições 2014, 2016, 21 e 22. 4 edições. Pegue um corte a partir de 2012. Atenção, hein, torcedor. A partir de 2012. Excetua os 4 anos de Série B. Tem um que a gente foi negativo, tá? Na edição 2021, nós terminamos com menos 9 gols. Na Série B. Marcamos 43 gols e sofremos 52. A pergunta que eu faço para você, torcedor, qual foi o último ano da Série A que o Vasco terminou a competição com um saldo positivo? Ou seja, fez mais gols do que sofreu. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque assim, do período que eu falei, 2012 até 2024, vamos excetuar 25, quantos grandes treinadores passaram pelo Vasco? Quantos jogadores passaram no sistema defensivo como um todo pelo Vasco? E aí? Já conseguiu descobrir qual é a informação? Meus amigos, os números são assustadores, ó. Assustadores. Vou começar com 2011 só para que a gente faça um corte um pouquinho ampliado para que você entenda. Segundo lugar, a gente brigou até a rodada final com o Corinthians, aqueles erros absurdos de arbitragem.
E o Vasco acabou vice-campeão naquele ano com um saldo de 17 gols, 57 marcados e 40 sofridos. Temporada 2012, guarde esse número, hein? Quinto colocado, 45 gols marcados e 44 sofridos, saldo de 1. Essa foi a última temporada, torcedor. Pasmem. Olhem os números das temporadas seguintes. 2013, saldo negativo de 11 gols. 2015, eu vou pular a Série B de 2014, né? 2015, 18º lugar. Mesma posição de 2013, aliás. Saldo negativo de 26 gols. Sofremos 54 naquela edição. 2017, fomos à pré-Libertadores. Que maravilha! Mas levamos 47 gols e o saldo foi -7. 2018, 16º lugar, mas um respiro, né? -7 gols também. 48 sofridos. 2019, 12º lugar. Melhorou, né, Azevedo? -6 gols. 45 sofridos. 2020, rebaixamento. 17º lugar. -19 gols. 56 sofridos. 2023, naquela corrida em que chegou o Ramon Dias, salvou na reta final com Verrete, Paê, aquela coisa toda. Medel, Maicon, -10 gols. 15º lugar naquela batalha com o Red Bull Bragantino em casa. 51 gols sofridos. Ano passado, -13 gols. 10º lugar o Vasco ficou com 56 gols sofridos. Meus amigos, o que acontece com o Vasco? Quem é o culpado? Colocar tudo na conta do Carille, do João Vitor, do Lucas Freitas? E desse histórico, quem é o culpado por isso? Ah, foi o Léo Pelé, foi o Maicon, foi o Medel, foi o Leandro Castan, foi o Ricardo Graça. E a gente vai lembrar N nomes de jogadores que passaram pelo Vasco. Será que nenhum treinador, Luxemburgo, Abel, Ramon Menezes, Ramon Dias, enfim, tantos outros, ninguém, Dorival, ninguém foi capaz de organizar essa bagaça aqui e acabar com esse número vergonhoso? Até quando o Vasco vai ter uma defesa facilmente vazada? Essa é uma pergunta que eu passo para você, torcedor. Agora, que esses números são estarrecedores, e só para não passar em branco, o último ano que o Vasco terminou a competição da Série A com um saldo positivo, e foi de um golzinho só, foi em 2012. Saudades da dupla Dedé e Anderson Martins? Porque o restante, meu amigo, isso aqui é de chorar. E que amanhã os nossos grandes zagueiros nos protejam. Ricardo Rocha, Mauro Galvão, que a energia deles entre em campo. Do Vascaíno, sobre essa questão da defesa, eu continuo preocupado, porque o Fábio Carille tem se mostrado um técnico que não conseguiu arrumar a defesa vascaína, né? Principalmente por conta dos jogadores que têm falhado diversas vezes e tem se tornado complicado aí levar fé na defesa do Vasco da Gama. O Vasco não tem dado sorte com os zagueiros e parece que dessa temporada também vai se repetir a mesma situação das outras. Espero que o técnico consiga melhorar daqui para frente, ou se chegar outro treinador no lugar dele, que possa arrumar essa defesa do Vasco. Quero sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.